exaltar o nome dele nessa noite? Será que você pode engrandecer o nome dele? Honrar a presença dele neste lugar? Aleluia! Será que você pode bendizer o nome dele, celebrar o nome dele, dizer que ele é santo, ele é poderoso, ele é Deus forte, ele é Deus conosco, ele é Jeová Rafa, o Deus que cura. Aleluia! No altar de adoração, Deus, seja sempre exaltado, seja sempre engrandecido. Aleluia! Você veio aqui para adorar o Senhor dos Senhores, exaltar aquele que era, aquele que é e aquele que adivina, amém? Aleluia! A presença dele é real neste lugar. Não se fala sobre pessoas, se fala sobre ele, é sobre ele, é por ele, é para ele, são todas as coisas. Hoje ele quer te tomar aqui nessa noite, hoje ele quer te levar a um nível maior, hoje ele quer sarar as suas feridas, hoje ele quer curar você, hoje ele quer te restaurar, te renovar. Aleluia! Ele está aqui, amém? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Pode se assentar. Exalte o nome dele, glorifique a ele. Aleluia! Deus é bom e o diabo não presta. Aleluia! Mas Deus é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Aleluia! Abra comigo a sua Bíblia. Glória a Deus. Em 2 Reis 5. 2 Reis 5. Aleluia. Que lindo ver essa igreja. Estava com saudade. Glória a Deus. Semana que vem nós temos ceia aqui. O bispo estará aqui. Glória a Deus, ministrando a ceia. Aleluia. Em 2 Reis 2:5 diz assim: Naamã, chefe do exército do rei Aram da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele, a lepra. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina na terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza ele o curaria da sua lepra. Então Naamã comentou essa informação com seu senhor. Assim falou a menina israelita. O rei da Síria respondeu: vai depressa com essa carta de apelo ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Feche seus olhos, Pai, fala conosco. Deus, abra nossa mente. Senhor, que todas as sementes que forem lançadas, as quais já foram lançadas desde o início desse culto e as que serão lançadas agora, Pai, que Satanás não tenha poder para arrancar e para roubar as sementes que aqui forem lançadas, mas que as sementes que aqui forem lançadas, elas possam germinar e elas possam gerar frutos e frutos permanentes, Pai. Espírito Santo, venha sobre nós, que o nosso coração seja um solo fértil, seja uma terra fértil, Pai, pronta para germinar tudo aquilo que for lançado aqui. Venha sobre nós, manifesta o teu poder sobre nós. Deus, eu me coloco à tua disposição agora, no teu altar, reconhecendo a minha pequenez, reconhecendo que eu sou falha, reconhecendo que eu não tenho nada, Senhor, mas o Senhor tem, o Senhor pode fazer. Pai, faça através de mim mais uma vez. Deus, eu estou aqui, Jesus, diante do teu altar. Senhor, me usa da forma que o Senhor deseja usar. Que a tua palavra, Deus, venha ser como flecha certeira nos corações.
teus filhos possam sair daqui edificados, Pai. Não por causa de mim, mas por causa da tua palavra. Venha sobre nós. Eu dou uma ordem para das trevas, estão proibidos de atacar, transferir comandos, usar terceiros ou qualquer retaliação. Espírito Santo, manda anjos. Manda anjos, Pai, anjos guerreiros, ó Deus, para rodear esse quarteirão inteiro e pelejar em nosso favor. Venha sobre nós. Manifesta o teu poder sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero ministrar hoje uma palavra ao seu coração. E o título da palavra é: Deus quer mudar o seu olhar para a sua história. Deus quer mudar o seu olhar para a sua história. Hoje pela manhã, em nossa igreja, o Márcio, ele ministrou sobre a oferta e ele disse que toda missão, ela tem um peso. Todos nós que fomos comissionados para algo, carregamos o peso do propósito. E quanto maior for o seu propósito, maior será o peso que você terá que carregar. Quando Deus, ele libera um propósito sobre nós, ele precisa ajustar as nossas musculaturas espirituais. Porque quando você vai para a academia e quando você quer ficar mais forte, à medida que você quer ficar mais forte, você precisa carregar mais peso, pegar mais peso. Então, quanto mais peso você carrega, mais forte você se torna. E assim também é no Evangelho. A sua missão, ela vem carregada por um peso. E para você subir de nível na missão, você vai subindo de nível no peso que você precisa carregar. E hoje eu quero contar e relatar sobre a história da serva de Naamã. Primeiro eu quero contextualizar aqui que nós acabamos de ler. Nós lemos sobre a vida de Naamã. E Naamã era um comandante do exército da Síria. Naamã era um comandante do exército da Síria. E ele naquela época era um homem muito famoso. Por quê? Porque ele havia vencido. Ele havia trazido vitórias para o exército. Então ele era um homem muito respeitado. Mas a palavra que nós acabamos de ler é que Naamã era muito respeitado. Aqui a palavra do Senhor relata que Naamã era chefe do exército, era um homem muito respeitado, honrado. Porém, no entanto, esse valoroso guerreiro tinha lepras dentro dele. Hoje não vou relatar e não vou falar sobre a vida de Naamã. Eu quero falar sobre a vida da serva de Naamã. Eu quero trazer uma perspectiva diferente dessa história. Porque existem momentos na nossa vida que não é a nossa história que precisa mudar. Existem momentos na nossa vida que o que precisa mudar é a nossa ótica em relação à nossa história. O que precisa mudar em você muitas vezes não é a sua história, mas é a sua forma de enxergar a sua história. E hoje eu quero trazer sobre a serva de Naamã, porque ela me ensinou, nesses dias eu estudando sobre ela me ensinou algumas coisas que eu preciso compartilhar com você. Porque muitas pessoas, elas vivem presas naquilo que aconteceu. Muitos de nós vivemos presos no passado. Muitos de nós vivemos presos na família que nós vimos, na família que nós fomos criados, da forma que nós fomos criados. Muitos de nós vivemos presos num relacionamento que não deu certo. Vivemos presos nas pessoas que disseram tantas coisas sobre nós. Pessoas que às vezes nos tocaram de forma indevida. Pessoas que falaram contra nós. Pessoas que defraudaram as nossas emoções. E nós vamos passando a vida presos a essas determinadas situações. Mas o que diferenciou aquela menina foi a forma com que ela enxergou o caos da vida dela. O que transformou a história da serva de Naamã foi que ela enxergou
enxergou o propósito dela em meio ao caos. É que ela conseguiu enxergar que mesmo em meio às tragédias e às dificuldades da vida, existia um propósito por trás disso. Nós acabamos de ler que essa menina, ela foi arrancada da sua família. O exército veio e pegou, lá em 5:2 diz assim: numa dessas campanhas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Ou seja, ela foi levada cativa, ou seja, ela foi levada como escrava. E provavelmente, aquela menina, quando ela foi levada para ser escrava, ela não teve tempo de se despedir da sua família. Aquela menina não foi avisada: olha, você vai embora daqui tantos dias. Não, a palavra do Senhor, em outras versões, fala que ela foi arrancada da família dela. Ou seja, ela passou por um trauma de sair da sua zona de conforto, sair do ambiente familiar. Ela passou por um trauma de ser arrancada daquele lugar. Aquela menina, ela tinha todos os motivos para ver o caos. Mas aquela menina, ela fez algo diferente. Ela soube aproveitar e ela soube ver o caos como um propósito que o Senhor estava estabelecendo sobre a vida dela. Porque tem pessoas que olham para trás e só enxergam as perdas. Tem pessoas que olham para trás e só enxergam as rejeições, as traições. Tem pessoas que olham para trás e só enxergam portas fechadas. Tem pessoas que olham para trás e só enxergam as pessoas que as feriram. E enquanto você estiver vivendo na perspectiva do seu passado, vendo o seu passado como trauma, como rejeição, como momentos que te abandonaram, enquanto você passar a olhar para o seu passado na ótica da terra, você nunca vai receber aquilo que os céus têm para você. E você vai viver sendo uma pessoa aprisionada pelas percas, frustrações e pelo seu passado. Enquanto você viver nessa ótica do passado, olhando para as feridas que você passou e trazendo um sentimento de vitimismo, você nunca será o protagonista da sua história. Enquanto você olhar para o seu passado e olhar para as dores, eu tenho certeza que se eu sentar com você hoje, eu tenho certeza que você vai chorar com a minha história, eu vou chorar com a sua, e nós vamos chorar juntos, porque todos nós passamos por momentos de dificuldades em determinadas horas da nossa história. Todos nós, algum momento da nossa vida, passou por rejeição, passou por traição, passou por abandono, passou por traumas, passou por palavras que foram lançadas contra nós. Mas o que diferencia homens vencedores na Bíblia é o que esses homens fazem com aquilo que fazem sobre ele. E o seu posicionamento. Essa menina, ela se posiciona de uma forma diferente. Essa menina tem uma ótica diferente. Ela não vê na perspectiva da terra, ela vê na perspectiva dos céus. Essa menina, ela tinha motivo suficiente para viver uma vida amargurada, porque ela foi arrancada da sua terra, ela foi separada da sua família, ela viveu com muitos traumas, ela viveu a saudade, ela viveu marcas profundas. Mas a palavra nos conta que essa menina, ela foi um instrumento de Deus para aquele lugar. Porque onde muitos viam traumas, rejeições, onde muitos viam dificuldades, aquela menina, ela catalisou tudo aquilo como seu propósito. E o que diferencia homens e mulheres de Deus não é os traumas, as rejeições, os problemas que você vai passar e os desertos que você vai enfrentar. O que vai fazer a diferença na sua história é como você usa todos os traumas e rejeições, e hoje como você pega tudo isso e usa como testemunho, usa como realmente uma pavimentação do seu futuro. Aquela menina, ela tinha vários motivos para viver uma rejeição. Ela tinha vários motivos para nunca abrir a boca e falar do profeta lá da terra dela. Ela tinha vários motivos para isso. Mas essa menina, ela usou a sua
sua dor como o propósito da sua vida. Sabe o que o Senhor Ele me traz para dizer hoje? Hoje eu desejo mudar a sua ótica. Hoje eu desejo mudar a sua perspectiva. Hoje você vai ver resposta no meio do caos. Hoje você vai ver a minha mão poderosa. Sabe por quê? Porque Deus foi com Moisés. Deus foi com José. Deus foi com essa serva. Porque todos passaram por momentos caóticos. José passou pela rejeição dos irmãos. José foi rejeitado. Mas Deus não via um rejeitado. Deus via alguém que seria um mantenedor da sua casa. Deus olha para Moisés e não vê alguém que, um menininho que foi deixado no rio, não. Deus vê nele um libertador. Deus olha para essa menina e Deus não vê uma menina qualquer rejeitada que foi tirada da sua casa, não. Deus vê nela uma profetisa. Sabe o que Deus olha para você? Deus não vê o seu caos. Deus não vê o problema que você tem passado. Deus não vê as dificuldades que você tem passado. Porque você vê isso, mas Ele não enxerga isso. Ele enxerga propósito. Ele enxerga missão. Ele enxerga o seu futuro e aonde Ele quer te colocar. Sabe por quê? Porque tem dores em nós que às vezes não foram curadas em nós, mas Deus vai nos usar para curar outros. Porque o Evangelho é isso. O Evangelho é você pregar precisando receber uma pregação. É você abraçar precisando de um abraço. É você realmente trazer uma palavra para alguém, mas precisando receber uma palavra de alguém. Evangelho é isso. O Evangelho verdadeiro é uma desconstrução. É uma desconstrução de tudo aquilo que nós somos, para que o nome dele seja engrandecido. E as pessoas precisam olhar para você e não ver em você uma face carrancuda, porque senão as pessoas nunca vão querer servir o Deus que você serve. Se você viver carregando seus traumas e por onde você for, você ser uma ferida ambulante, você vai estar derramando sangue em todas as pessoas que você encontrar. Mas Deus nos chama para ser uma ferida que foi curada. Porque uma ferida que foi curada, você consegue mostrar a cicatriz, mas você consegue também testemunhar do milagre. Quando Jesus, eu acho incrível isso na Bíblia, quando Jesus ele vem para os seus discípulos, Jesus chega nos seus discípulos e Tomé chega para ele e fala: deixa eu ver as suas mãos. Sabe por que Tomé quis ver as mãos? Porque ele queria ter certeza que foi Jesus que passou por toda aquela dor. Ele queria ouvir tudo aquilo que Jesus passou e ter a certeza que ele era um testemunho vivo. Sabe por que muitas vezes Deus deixa cicatrizes em você, para que você possa mostrar para eles e falar: ei, eu venci, tá aqui a cicatriz, da onde Deus me tirou e aonde Deus tem me colocado. Sabe por que Jesus estava com cicatriz na mão? Para mostrar: ei, eu fui ferido, eu fui machucado, mas de mim saiu vida, e através da minha vida várias pessoas são impactadas. Olha, canta na balabalabaxê, a sua dor é para trazer vida para outros. Olha, canta na balabalabaxê. A propósito, Deus precisa mudar a sua ótica, Deus precisa mudar a minha ótica, porque nós olhamos para a nossa dor e muitas vezes ficamos parados nela. E o momento que eu paro é o momento que o diabo vem ciranda e para de me usar. Mas as nossas dores é para mostrar a nossa fraqueza e para nós nos reconhecermos que só Ele é, e é por Ele, e é para Ele, são todas as coisas. Aquela menina, ela era uma escrava de terra estrangeira. Ela sai como uma escrava cuidando daquela família, mas ela nunca se via como vítima. Ela não usa a sua dor para deixar de cumprir o seu propósito. E aí está a diferença. Enquanto você usar a sua dor para paralisar o propósito que Deus tem para você, você nunca viverá aquilo que Deus tem. Porque Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci
Eu estou no deserto. Essa menina nos ensina que enquanto muitos tinham todos os motivos, enquanto muitos estariam assim como nós, amargurados, eu fui excluída. Enquanto muitos estão aí reclamando, porque imagina você ser arrancado da sua família. Imagina eu e você nessa situação. Sabe o que a gente iria falar? Por que isso está acontecendo comigo? Quantos de nós fazemos isso? Por que isso está acontecendo comigo? Mas aquela menina, ela não falava isso. Aquela menina, a palavra do Senhor fala: um dia a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Vocês têm noção do que aquela menina fez? Enquanto muitos estavam perguntando por que isso aconteceu comigo, aquela menina estava dizendo: eu sei aonde existe cura. Enquanto muitos se perguntavam por que isso está acontecendo comigo, aquela menina estava dizendo: eu sei onde existe cura. Sabe por quê, gente? Porque o fato de Deus não fazer como você quer, não quer dizer que Ele não esteja fazendo. O fato de Deus não responder você na hora que você quer, não quer dizer que Ele não esteja operando. E o fato de Deus não fazer na sua vida não quer dizer que Ele deixou de ser Deus. O problema é que nós queremos colocar Deus numa caixinha, e a partir do momento que Ele não faz da forma que nós queremos, nós ficamos emburrados. Aquela menina tinha todos os motivos para falar: Deus permitiu que isso acontecesse, Deus permitiu que eu fosse presa, Deus permitiu que eu fosse escrava, Deus permitiu isso vir sobre a minha vida, eu não vou falar mais de Deus para ninguém. E mais ainda, ela fala assim: lá em Israel tem um profeta. Sabe o que eu acho incrível nessa menina e que ela me ensinou muito? É que numa era em que todo mundo tá falando mal de pastor, falando mal de líder, rede social, virou muro de lamentações. Essa menina tinha todos os motivos para dizer: se aquele profeta fosse um profeta mesmo, ele tinha me dito que eu iria ser presa e eu já tinha me precavido. Se esse profeta fosse um profeta de Deus mesmo, Deus tinha me livrado. Porque muitas vezes nós colocamos o profeta e nós julgamos o profeta por aquilo que nós queremos que ele faça por nós. Mas um profeta, quando ele é de Deus, ele vai fazer aquilo que Deus quer que ele faça. E às vezes nós começamos a falar mal de líderes, de pastores, e eu, como pastora de vocês, hoje, não fale, não reposte, não divulgue fofoca. Não seja você a expor a igreja. Se o pastor errou, pecou, se o líder pecou, errou, ele vai ver com Deus, não é você que vai fazer isso. Porque a partir do momento que você faz, você está expondo a noiva de Cristo. Essa menina, ela tinha tudo para falar mal do seu profeta. Ela tinha tudo para fazer isso. Mas a palavra do Senhor diz que ela chega então a menina sugeriu a sua patroa. Ela chega então na sua patroa e ela diz: quem me dera se o meu patrão fosse para o meu profeta. Porque lá em Israel tem cura. Porque lá em Israel tem restauração. E a palavra do Senhor fala que Naamã deu ouvido para aquela menina. Sabe o que é incrível? E o que me deixa intrigada é que naquela época não ouviam mulher.
Naquela época, uma menina, então, e ainda mais escrava, como que o patrão ia dar ouvido a uma serva que era escrava? Mas sabe o que me deixa intrigada? É porque eu tenho certeza que ela era uma menina diferente. Que eu tenho certeza que aquele servo olhava para ela e falava: não, ela é escrava, mas ela ora. Ela é escrava, mas ela é sorridente. Ela é escrava, mas ela é feliz. Ela é escrava, mas o ambiente quando ela chega muda. Ela é escrava, mas onde ela passa, ela traz uma luz diferente. Ela está passando por dificuldade. Ela está num tempo de escravidão. Mas o lugar que ela está é um lugar tomado de algo diferente. Então ele passa a escutar ela. Por quê? Porque ele vê nela uma pessoa diferente. Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às dificuldades, ela sabia o propósito a qual ela foi chamada. E eu imagino que Naamã passava e ela estava orando. Eu imagino que ela varria a casa, ela cuidava cantando. Eu imagino que ela tinha algo diferente. Então, quando ela chega, então, a esposa, e quando ela vem falar com Naamã passa a dar ouvidos para ela. Porque ela não era uma menina qualquer. Ela era uma menina diferente. Ela carregava algo diferente. E eu quero trazer rapidamente 3 tópicos para você. O primeiro é: a sua dor não anulou o seu propósito. A sua dor não anula o seu propósito. Aquela menina perdeu muita coisa. Aquela menina perdeu casa, perdeu liberdade, perdeu a sua terra, perdeu a sua, a sua identidade. Mas algo aquela menina não perdeu. Ela não perde a sua fé. Ela não perde a convicção de quem Deus era. Ela sabia que ela podia estar na escravidão. Ela sabia que ela podia estar no caos. Mas ela sabia em quem ela cria. E aquele em quem ela cria era aquele que governava. Era aquele que fazia. Era aquele que operava milagres. Sabe o que o inimigo tem tentado fazer com a gente? É acreditar que aquilo que a gente perde é aquilo que define quem nós somos. O que o inimigo tem tentado fazer com você é pegar a sua história, seus traumas e suas rejeições e colocar na sua cabeça falando: você é a sua dor. Você é aquilo que dizem sobre você. Você não vai dar certo, você não presta, você não é inteligente, nada que você faz vai prosperar. E você vai passando a sua vida inteira acreditando que você é aquilo que você perdeu. Mas aí o Senhor te traz para um culto como esse, para dizer que você não é definido por aquilo que você perdeu. Você é definido pelo propósito que Deus colocou na sua vida. E independente dos seus traumas, independente das suas dificuldades, isso não diz quem você é. Pelo contrário, isso pavimenta o seu futuro. Isso te leva a um novo nível. Isso te traz capacidade, habilidade e autoridade para que você seja cura, resposta e libertação na vida de alguém. Aleluia! Aquela menina, ela foi usada no lugar mais improvável. E o segundo tópico é: Deus usa lugares improváveis. Sabe quando o seu patrão te mandou embora que você não entendeu? Sabe quando veio aquela enfermidade sobre você? Sabe quando veio aquele caos na sua casa? Humanamente
Humanamente era um lugar de impossibilidades. Humanamente era um lugar de dificuldade. Humanamente era um lugar onde você só via morte. Mas Deus estava olhando e vendo o propósito. Ela era escrava, estrangeira e invisível. Mas Deus usa ela naquele seu momento de invisibilidade. Porque Deus ama transformar cenários improváveis como plataforma para honrar você. Deus ama usar lugares improváveis. E vários homens de Deus nós podemos contemplar isso. Moisés foi lançado no rio sem saber quem o pegaria. E Deus coloca ele dentro do palácio, para que ele aprendesse toda a cultura, para que um dia fosse tudo usado para ele libertar aquele povo. Deus pega José e coloca ele também num palácio, para que ele trouxesse mantimento para sua casa. Deus pega aqueles jovens, Daniel e seus amigos, e coloca ele num lugar de impossibilidades e improbabilidade, para honrar e para glorificar o nome do Senhor através da vida deles. Tem horas que você tem olhado e pensado: Deus, mas que lugar improvável que o Senhor tem me colocado. Ei, não reclame, só entenda o propósito, só peça: Deus, abra os meus olhos para que eu possa enxergar na perspectiva do céu. Porque hoje eu tenho enxergado o caos, hoje eu tenho enxergado na possibilidade da terra, na perspectiva da terra. Mas hoje, Deus, eu quero enxergar na perspectiva do céu. Às vezes você está aí reclamando, mas aquilo que você chama de cativeiro, Deus está dizendo: eu chamo de posicionamento. Aquilo que parecia para ser um lugar de escravizar aquela menina, o Senhor diz: eu estou te alinhando ao seu propósito. Naamã jamais teria chegado e conhecido a Deus se não fosse através daquela menina. Todos viam ela como uma escrava. A ótica do céu estava dizendo: ela é profeta, ela é profeta, ela é profeta. O meu nome será honrado através da vida dela. Para todos podem ser uma escrava, para todos está num cenário de impossibilidades, para todos está num cenário de dificuldades, para todos está passando pelo deserto. E eu estou vendo o propósito, eu estou alinhando para o propósito, eu estou ajustando para o propósito, porque toda dor é canalizada e canalizada para um propósito maior. Toda cura de Deus, ela vem antes pela uma ferida que Deus faz. Oi, cantará,
Não olhe para a sua história pela ótica da desonra. A serva de Naamã poderia ter dito: agora é a hora de eu vingar. Agora deixa ele ficar doente. Deixa ele ficar leproso. Ele não me trouxe, me tirou lá da minha casa. Ele não tirou lá da minha zona de conforto. Agora deixa ele. Isso é a loucura do evangelho. É você olhar para quem te feriu e dizer: eu tenho um Deus que cura. Porque independente daquilo que você fez contra mim, não diz quem eu sou, diz quem você é. E eu vou te apresentar aonde está a cura. Aquela mulher, aquela menina podia ter escolhido a vingança, mas aquela menina, ela escolheu ser ponte. Ela escolheu liberar esperança para alguém que havia levado cativa. E isso é a maturidade do evangelho. É a maturidade espiritual. É quando você entende que Deus é maior do que aquilo que fizeram contra você. É quando você entende que não é sobre a ferida que você carrega, mas é sobre o propósito dessa ferida. É quando você entende que não é sobre aquilo que acontece com você, mas é você entender por que Deus está permitindo com que você passe por isso. E eu posso te dizer algo muito intrigante. Eu já ministrei palavras que eu disse: Deus vai mudar a sua história. Deus vai transformar o seu caos. Deus vai restaurar, Deus vai restituir. Mas algo que o Senhor me disse, e eu quero trazer para você. E se Ele dissesse hoje para você assim: eu não quero mudar a sua história. Eu quero mudar a sua ótica e o seu olhar para a sua história. E se Deus hoje olhasse para você e dissesse isso? Porque o problema é que às vezes Deus não quer mudar a sua história. Deus só quer mudar a sua ótica. Será que hoje você está preparado? Porque quando Deus muda a perspectiva, Ele muda todas as coisas. Quando Deus muda a nossa ótica, Ele muda todas as coisas. Porque aquilo que parecia abandono, você vai passar a ver como uma preparação. Aquilo que parecia um atraso, você vai passar a ver como uma proteção para você. Aquilo que parecia uma injustiça, vai virar o seu testemunho. E aquilo que parecia um cativeiro, você vai ver como uma plataforma. Quando Deus muda a nossa ótica, nós passamos a entender aquilo que os céus têm para nós. E a gente passa a ser mais grato. Porque a diferença dessa menina foi estar sendo escrava, mas ela libertar a vida de alguém. A diferença, e eu repito, eu vou repetir para você entender. Eu quero repetir bem forte. A diferença da serva de Naamã, a diferença da serva de Naamã foi entender que enquanto ela estava sendo escrava, ela estava libertando a vida de alguém. Sabe o que quer dizer isso? É que às vezes você vai ser cura precisando de cura. Às vezes você vai orar por alguém que está com dificuldade no casamento e você também
história, mas que a partir de hoje você peça olhos novos, para você ver na perspectiva do céu. Enquanto você viver na perspectiva da terra, você nunca vai acessar o propósito que o céu tem. Porque geralmente o propósito que Deus tem, ele vem com feridas, ele vem com peso. Mas eu posso te dizer com toda certeza, quando você se alinha na ótica do céu, o vento pode balançar, mas você vai ter sempre Jesus vindo, andando e declarando: pode vir, que eu estou aqui, eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu não te abandono. Você sempre vai estar vendo o Mestre, sempre do outro lado, te dizendo: o barco está balançando, está vindo naufrágio, está vindo dificuldade, está tudo, uma tempestade acontecendo, mas eu estou contigo, eu sou teu Deus. Não importa, você está sendo forjado para um propósito maior. Pare de olhar pela ótica da desonra. Ah, me desonraram. Ah, fizeram isso contra mim. Ah, me expuseram. Ei, olhe pela ótica do privilégio. Que privilégio ser parte daquilo que Deus está fazendo. Eu acho lindo, porque Paulo chega no final da sua jornada dizendo: eu tive tantos títulos, eu tive tantos lugares, eu tive tantas posições, eu fui grande, mas tudo aquilo que eu fui um dia é comparado como esterco por aquilo que Deus tem para mim. Porque no final é tudo vaidade. Paulo, no final da sua carreira, ele declara: se eu não estiver fazendo aquilo que Deus quer, nada adianta. Tudo que eu fui um dia é muito pequeno perante a glória que há de vir. E esse é o verdadeiro evangelho. É nós aprendermos a olhar na expectativa do céu. Sabe por quê, gente? Porque aquilo que parecia uma ferida para você pode ter sido o caminho que Deus escolheu para posicionar você no centro dele. Muitos aqui, eu tenho certeza que se eu abrisse para contar, vieram para Deus através de uma ferida. Porque se não fosse uma ferida e uma dificuldade, você estaria ali, na gandaia da forma que você era. Mas Deus precisou tocar em alguns momentos da sua vida para você voltar. E isso que é incrível. Que eu e você, nós possamos passar a olhar nessa perspectiva do céu. E sabe o que nos difere do mundo lá fora? É que vão olhar para nós e vão falar assim: eu não entendo ele, eu não entendo ela. Ela está passando pelo maior deserto da vida dela, ela está passando pelos maiores traumas, ela está passando pelas maiores dificuldades, pelo luto, ela está passando por tantas traições, ela está passando por tantas coisas, mas ela não para. O sorriso está no rosto dela, a firmeza, ela não para, ele não para. Eu não sei o que acontece com ele, eu não sei o que acontece com ela, e vão ter que entender que não é sobre você, é sobre aquilo que Deus faz através da sua vida. Aquilo que a terra diz que é dificuldade e caos, os céus diz: é alinhamento para o meu propósito.
Aquilo que parecia o fim, os céus diz: eu estou começando um novo capítulo. Deus quer mudar a sua ótica. Deus quer mudar a sua ótica. Nós vamos dar início a uma nova semana. E foi liberada sobre a palavra de Naamã, que ele havia de mergulhar. A palavra do profeta para Naamã foi: mergulhe 7 vezes. É incrível pensar que a nossa semana tem 7 dias. Sabe o que isso quer dizer? É que muitos vão olhar para você e vão pensar assim: meu Deus, por que ela tá lá na igreja domingo? Ela vai na igreja segunda, ela tá no GI na terça, eu não sei, ela tá na quinta, ela tá no culto de jovens, ela tá trabalhando, ela tá de manhã, ela tá servindo. E aí você vai passar e você vai declarar: é porque lá tem um rio de águas vivas. E eu mergulho no domingo, eu mergulho na segunda, eu mergulho na terça e sou curada, eu mergulho na quarta e sou curada, eu mergulho na quinta e sou curada. Todos os dias Ele está me curando, todos os dias Ele está me libertando, todos os dias Ele está fazendo, todos os dias Ele está transformando a minha ótica, porque eu entendi que não é sobre as minhas dores, mas é sobre aquilo que Ele quer fazer com as minhas dores e o propósito que Ele tem pra mim. Oh, reba canta, eu vou, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu sei sem ti, Senhor, e só tua presença é o que me basta, e te levarei por onde eu vou. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? A tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? A tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor? E se eu não tenho a ti, não tenho nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua eu te levarei por onde eu vou. Em Hebreus 12, um capítulo que eu amo, diz assim: portanto também nós consideramos que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores
minha forma de enxergar. Por muito tempo eu enxerguei o caos. Por muito tempo eu enxerguei o abandono, a rejeição. Por muito tempo eu enxerguei traumas. Eu enxerguei o que disseram contra mim. Mas Deus, hoje eu quero enxergar na perspectiva dos céus e no propósito que a minha dor tem. E durante essa canção, peça isso ao Senhor, que a sua visão seja ampliada, que você venha passar a enxergar pela ótica dos céus, para que você não seja mais aprisionado pelo seu passado, mas para que você seja curado para curar outras